Oração a nossa mente ao Senhor e falemos com Ele neste momento. Querido Espírito Santo, pelo seu poder, nos abra o entendimento de sua santa palavra, para sermos suas testemunhas. Não somente o entendimento, mas também que o nosso coração, que a nossa alma, creia no Senhor. E naquilo que não é possível a nossa mente humana compreender. Por Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11, é um relato. Essa semana nós lembramos na quinta-feira a subida de Jesus ao céu, a ascensão, quando Jesus ascende ao céu. E esse texto ele está tratando deste assunto também. E ali diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês reconhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês ouviram subir. Que Deus esteja assim em nosso coração. Sereis minhas testemunhas. Como disse antes, na quinta-feira, lembramos um momento de despedida de Jesus. E vocês sabem que momentos de despedidas causam tribulação ao coração. Eu não sei como vocês são em um momento de despedida. E há várias situações de se despedir. Uma coisa é de se despedir para ir ao trabalho. Outra coisa é se despedir para uma viagem. Outra coisa é se despedir para ficar meses ou anos fora de casa. Outra coisa é se despedir quando falece. Mas são momentos de despedidas que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos aprender. Eu não sei se é possível aprender, eu só sei que esses momentos existem para que a gente reflita quão breve é a nossa vida e como o tempo passa muito depressa. E aí, eles estavam ali naquele momento de despedida, depois de caminhar com Jesus por 3 anos. Todos os dias estavam juntos com Jesus, viam seus milagres. Jesus apontava o caminho para onde eles iam.
Jesus orientava em todos os assuntos. E agora os discípulos estão perdendo aquele que seria o seu guia, entre aspas, aqui no mundo. Eles não viriam mais Jesus com esses olhos. E esse texto de Atos é mais um relato desse momento de despedida, em uma conversa com os discípulos, um pouco antes de subir aos céus. Jesus diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E diante dessa afirmação de Jesus, então os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha o que eles já estavam ligando a promessa da descida do Espírito Santo com a restauração do reino de Israel. Eles continuavam com aquele pensamento de que o Messias ele tinha que reinar aqui neste mundo sobre os seus inimigos, no sentido de empunhar espadas. E como o ser humano quer saber sobre o tempo, né? O tempo, para nossa cabeça, a gente quer ter o controle dele, das situações, das coisas aqui do mundo, até nós conseguimos saber quando certos fatos irão acontecer. São datas que podemos planejar, como o nascimento de um filho, né? O casal pode planejar. O batismo da criança, confirmação, formatura, casamento e algumas outras datas. A gente consegue colocar na agenda e dizer: falta tanto tempo para esse fato acontecer. No entanto, há coisas que dependem do tempo de Deus, que está totalmente fora da nossa agenda, fora do nosso relógio. Não há como o ser humano interferir nisso e muito menos saber quando irá acontecer. Por exemplo, a conversão de uma pessoa. Nós levamos o Evangelho, nós falamos do amor de Deus, mas nós não temos a hora exata em que isso aconteceu ou vai acontecer. Nós não temos o controle sobre a volta de Cristo. Isso está totalmente fora da nossa agenda. Nós não temos o controle da cura de uma enfermidade, a não ser que Deus especificamente dê a alguém em algum momento e diga: faça isso e pronto. Como também a morte. Não tem como nós planejarmos a morte, a não ser que nós mesmo tiremos a própria vida. Mas fora isso, está no controle e no tempo de Deus. São fatos que não temos como saber. Por isso Jesus responde aos discípulos: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tem coisas que o ser humano nunca encontrará a resposta. Isso está reservado a Deus. Compete a Ele saber. Mesmo Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele disse das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos, mas Ele não disse tempo. Ele não registrou no relógio, nem num calendário. Qual seria isso, esse momento? Quem viveu, como eu vivi, em 1999, para a virada do ano 2000,
Vocês lembram que haviam muitas profecias naquela época do fim dos tempos, o fim do milênio estava chegando. E muitas pessoas se mataram. Muitas pessoas acreditaram naquilo. Pessoas venderam propriedades, nem sei por que venderam, né? Porque se não tinham o que fazer mesmo, né? Se iam se matar, não tinham o que fazer com dinheiro mesmo, né? Podiam ter dado de presente, então, em vez de vender, né? Venderam, se mataram, ou mataram toda a família, depois se mataram. E não foram poucas pessoas. No entanto, nós já passamos há 23 anos já, de 1999. Meu favor, como o tempo voa. Já passamos tudo isso. Alguns ainda estão aguardando, e estamos aguardando essa promessa de Jesus. Nos últimos meses, nós temos muito ouvido falar dos fins dos tempos, e eu digo para vocês, não entrem nesse negócio de ficar ouvindo muitas profecias. Isso compete a Deus. Isso podemos até dizer, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas se nós olhar para a história da humanidade, miséria sempre existiu. Pecado sempre existiu, perseguição aos cristãos sempre existiram, guerras, sempre existiu guerra, terremoto, sempre existiu. Então, é difícil dizer agora esse é um sinal. Então, uma coisa é certa, que quem determina o fim nunca será o homem. E por essas profecias que estamos ouvindo no YouTube, eu já nem perco meu tempo ouvindo, as pessoas sonham. E sonho, eles falam que foi uma revelação e a profecia já está aí. E isso está apavorando o povo. E o próprio povo de Deus anda meio apavorado. Se está perto ou não, pessoal, eu não sei. É claro que cada dia a gente está mais perto. Mas quando será? Não sei. É difícil dizer. Quem sabe ainda passe toda a nossa geração que está aqui dentro. Quem sabe todos nós não estaremos vivos quando Jesus chegar. Isso compete a Deus, não a nós. Uma coisa eu posso dizer para vocês: Deus fará e cumprirá as suas promessas. No tempo certo e no tempo dele, não no nosso. Você pode entrar num quarto, você pode lamentar, você pode bater cabeça, você pode espernear dentro do seu quarto pedindo para que ele volte, mas se não é o tempo, ele não vai voltar. Porém, Jesus faz uma promessa naquele momento para os discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Que coisa bacana! Deus já cumpriu essa promessa. Vamos lá, o que é poder para vocês? O que você pensa que é poder? Quando você diz que Deus é poderoso, o que você está dizendo com isso? Poder é autoridade sobre alguma coisa ou alguém. Todo mundo que exerce poder sobre você, autoridade, seu patrão, ele tem poder sobre você. O governo tem poder sobre nós. Ele tem autoridade. E olha o que ele está dizendo aqui.
Ele está dizendo: vocês vão receber poder, autoridade, ou uma autorização. De quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, não é de qualquer um. O poder que nós estamos ganhando como filhos de Deus não é feito em uma eleição. Ninguém vai votar através de uma eleição se você vai ter poder sobre do Espírito Santo ou não. Mas todos os que creem, é sinal que receberam esse poder do Espírito Santo. Então você tem poder. Agora, se nós como filhos de Deus, nós temos poder, autorização ou autoridade, qual poder nós temos para ser testemunhas de Jesus? O que significa a palavra testemunha? Pena que o microfone não está funcionando, senão ele dá para o Charles falar. O que uma testemunha faz? Por que é chamado uma testemunha? Porque ela viu e ouviu. Ela presenciou um fato. E eu pergunto então para vocês, ele está dizendo que nós vamos ser testemunhas. É como se nós tivéssemos visto, vivido, ouvido, lá no tempo de Jesus. Então, olha, ele está dizendo agora: vocês vão sair daqui, vocês vão sair desse templo hoje à noite, mas não simplesmente, agora tá bom, eu já fiz a minha parte, eu já sou um cristão e está tudo certo. Não, vocês vão sair daqui, vocês vão receber força, ainda mais, para sair desse templo, para serem testemunhas de Deus lá fora. Que bênção, que privilégio ser testemunha. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, nós enxergamos Jesus crucificado, nós enxergamos Jesus ressuscitado, nós ouvimos a voz de Deus. Quando Jesus lá, ele diz que ele é o bom pastor e as ovelhas conhecem a sua voz, é porque a gente está ouvindo a voz de Deus, a voz do bom pastor. A verdade está aqui. A verdade está em Jesus. Não busquem verdade, não busquem caminho, não busquem vida em outro lugar, porque nós já somos testemunhas da verdade. O Espírito abre os nossos olhos da fé, para enxergarmos o nosso Jesus ressuscitado. É claro que ser testemunha de Jesus traz as suas consequências. Pode ter muitas consequências, algumas difíceis, mas faz parte da vida, faz parte do ser testemunha. E a gente vê aqui no mundo, alguém que vai testemunhar um crime, muitas vezes a pessoa é morta antes de testemunhar. Ela, antes de testemunhar um fato, ela já é morta. Então, quando ela aceita ser testemunha, ela está colocando, em certo sentido, a vida dela em risco. E com Jesus não é diferente. Quando eu confesso a minha fé, quando você confessa a sua fé em Jesus, você está dizendo: eu sou testemunha, eu tenho autoridade, eu tenho poder de Deus. E mesmo que o governo queira tirar essa autoridade de nós, ninguém tira. Porque esse poder vem do Espírito, não vem de um governo, não vem de ninguém que é humano, mas vem do Espírito de Deus. Vem do poder de Deus. E ninguém pode nos roubar isso.
seja a situação que vivermos, ninguém pode nos tirar esse poder. E o último versículo, ele é muito interessante. Quando Jesus ele entra nas nuvens, ele some. Aqueles cristãos, eles ficaram parados, olhando. Mas será que ele já vai voltar? E eles ficaram ali olhando, olhando. Até que chega 2 anjos para eles. E perguntam: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Volta um pouquinho, pessoal, das profecias do fim do tempo. Isso está fazendo toda a humanidade ficar parada olhando para o céu. E nós estamos esquecendo que tem um evangelho para pregar. Nós estamos esquecendo que tem gente morrendo num hospital, numa favela, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque tantas profecias, tantas coisas que se falam, está fazendo o povo ficar parado e admirando o céu. E esquecendo de olhar ao lado quando uma pessoa está ali necessitando de ouvir do amor de Deus. Então essas palavras do anjo servem para mim e servem para vocês. Pessoas, cristãos de Cacoal, por que vocês estão olhando para cima? Esse tempo de Jesus aparecer, isso é de Deus. E fiquem tranquilos que a hora que Ele aparecer, vocês vão ver. Vocês vão ouvir a sua voz. O ser humano vai ouvir a trombeta tocar. Então não se preocupem. Ninguém vai perder a hora, porque o Mestre vai chamar o seu povo. Fiquem tranquilos. Enquanto Jesus não vier, use o seu tempo, use os seus dons, dedique a sua vida, seja consagrado a Deus, leve o Evangelho, pregue. Não vamos nos cansar de fazer isso. E façamos esse trabalho enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. Vão, irmãos, porque o poder do Espírito Santo está com cada um de nós. E que esse poder, e vocês podem ter certeza, que esse poder vai ficar no seu coração, sempre. Porque quem sustenta esse poder no seu coração não é um homem, não sou eu, não é a diretoria da congregação, mas é o próprio Espírito Santo que te perdoou, que falou contigo e que dá a santa ceia ao seu coração. Que Deus nos conserve, hoje e sempre assim, para a vida eterna. Amém.